Boa noite, meus queridos. Hoje, sexta-feira, mais dia de conteúdo por aqui também, tá? Então, decidi gravar esse conteúdo extra, conforme eu falei ontem na, na mentoria que eu compartilhei do Thiago Nigro, que a gente falou alguns conceitos já da parte de investimentos, mas eu vou aprofundar aqui em três coisas que eu comentei ontem nos stories. E por conta do tempo, né? Imagina, são 20 minutos que eu tenho para falar. Então, eu não posso me aprofundar muito, então, por isso que aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Então, eu comentei em algum momento em relação a você verificar o seu perfil de investidor, né? Eu até dei o exemplo, né? Tem pessoas que têm um patrimônio de 100 mil, perdem 100 reais, ficam super abalados. Tem pessoas que têm um patrimônio de R$ 1.000, perdem 100 e ficam tranquilos. Então, existe um perfil de investidor. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses perfis. Então, é o perfil conservador, o agressivo e o moderado, tá? Então, o agressivo tem locais que falam arrojado, mas é a mesma coisa. Então, conservador, moderado e agressivo, tá? Então, a pessoa que é conservadora, será que você é conservador? Vamos ver. Se você preza por baixo risco, então você acumulou um capital ou quer fazer investimentos somente que tem um baixo risco, baixa oscilação, então, o mercado ele oscila. Lembra no início que eu falei de bull market e bear market? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas aquilo lá é oscilação, né? Quando está para cima está no bull market, quando está para baixo está no bear market. O mercado realmente oscila, mas tem investimentos que têm baixa oscilação para pessoas mais conservadoras. O grande objetivo, então, do conservador, o que, que é? Preservar o patrimônio. Então, é muito comum o perfil conservador de pessoas que já acumularam um certo patrimônio e não estão buscando crescer assim de forma muito notável o seu patrimônio, tá? Isso não é uma regra, é só uma estatística. Então, normalmente as pessoas que já têm um bom patrimônio, elas querem o quê? Em primeiro lugar, preservar esse patrimônio, né? O moderado, qual que é a diferença? O moderado, ele já topa algum risco, né? Médio risco, média oscilação, então quem tem o perfil moderado já entende que não, de vez em quando o meu patrimônio pode oscilar mais um pouco, não muito, né? E eu admito algumas perdas. Eu faço até alguns investimentos um pouco mais arriscados, mas assim, eu tenho que saber que aquela perca tem um limite. Então, assim, é um pezinho a mais, né? É um pouquinho mais fundo em relação ao conservador. E o agressivo ou arrojado? Aí sim, topa entrar em investimentos de alto risco, não tem problema nenhum com isso. Alta oscilação, então está ciente que o patrimônio num dia pode estar com 80% de alta, mas como pode estar com 80% de baixa, está tranquilo. Aceita perdas maiores visando um lucro maior no futuro. Então, o agressivo normalmente ele é uma pessoa que, para ela ser agressiva no mercado e se dar bem, ela tem que ter um conhecimento técnico maior, mais aprofundado. Se ela então tem mais conhecimento, mais estudos sobre mercado, sobre investimentos, ela consegue ter uma visão de mais longo prazo. Então ela consegue manter ali grande parte do seu patrimônio no negativo, às vezes por um ano inteiro, porque sabe que depois o ciclo vai virar, tá? Então é mais ou menos essa a diferença de conservador, moderado e agressivo. Como eu falei ontem para vocês, é, se você abrir uma conta em qualquer corretora, você vai gratuita, né? Lembrando novamente, as contas são gratuitas sempre. Então, eu encorajo vocês a abrirem e responda lá o questionário. Assim que você abrir a conta, é a primeira coisa que a corretora vai fazer é um questionário justamente para entender o teu perfil. Porque de acordo com o teu perfil, ela vai já te indicar alguns investimentos que são de acordo com o seu perfil, tá? Que mais que eu queria mostrar para vocês? Eu falei aqui eu falei ontem bem correndo, né, do triângulo de Nigro, né? Que é por que é triângulo de Nigro? Porque foi o Thiago Nigro que montou aqui essa linha de raciocínio. Então, qual que é a ideia do triângulo de Nigro? Todos os investimentos, eles têm três
locais, tem três coisas que nós temos que analisar dentro do investimento, como se fosse um triângulo mesmo, né? Então, é o risco desse investimento, é a liquidez, ou seja, em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro líquido, esse capital vai sair desse investimento e cair na minha conta corrente. Ele é muito líquido, então significa que ele vai cair na hora. Ele é pouco líquido, significa que eu vou ter que esperar algum tempo para resgatar. E o rendimento, quanto que vai render. Então, todas os nossos investimentos que nós vamos fazer, de acordo com o nosso perfil, que cada um tem o seu, nós temos que analisar essas três coisas. O risco é alto, o risco é baixo, o risco é moderado. A liquidez, como que é? Eu consigo sacar a hora que eu quiser, eu tenho que esperar 1 ano, 3 anos, 10 anos. Tem investimentos que você fica, CDBs de bancos assim longos, com 10 anos de duração. Então, você tem que estar ciente disso, né? O rendimento. Então, assim, você nunca vai ter o melhor cenário nas três partes, né? Ontem até uma pessoa aí, um amigo me respondeu na aula que eu não fiz o símbolo do triângulo, né? Na hora da explicação, acho que eu fiz assim, mas é o triângulo, agora está na tela aí para vocês verem. Então, assim, nós nunca vamos ter o melhor, aqui, ó, vou fazer um triângulo, nos três cenários. Nós sempre vamos ter que abrir mão de alguma coisa, tá? Por exemplo, trouxe alguns exemplos aqui, ó. Aplicações no Tesouro Direto é algo que tem um risco muito baixo, baixíssimo, tem uma liquidez alta. Então, ontem mesmo, por coincidência, eu fiz o resgate de um valor de um título do Tesouro Direto. Eu solicitei ontem no final do dia, hoje de manhã já estava disponível na minha conta corrente. Então, liquidez, né, considerada alta. E o rendimento é baixo. Então, sempre um vai ser alto e dois baixos, ou 2 pontos vão ser altos e um baixo. Um outro exemplo aqui, ó. Fundo de ações. Fundo de ações. Opa! Fundo de ações. Existem vários tipos de fundo de ações, mas aqui eu peguei um exemplo, um fundo de alto risco, né? Então, um fundo de ações de alto risco, possivelmente com uma baixa liquidez, tem fundos que você tem que esperar 30 dias, 60 dias para sacar o teu dinheiro, assim que você solicita o resgate, tem esse prazo até cair na tua conta, então é uma baixa liquidez, mas o rendimento também é alto. Então, o que é bom aqui? O risco é alto, desculpa, o que é bom aqui? O rendimento é alto, por outro lado, o risco também é alto e a liquidez é baixa. Então, todos os tipos de investimentos, se você analisar, esse triângulo de Nigro, ele encaixa, ele serve. Sempre, nunca vão ser as três coisas iguais, tipo risco alto, liquidez alta, rendimento alto. Ou risco baixo, liquidez baixa, rendimento baixo. Então, sempre vai estar misturado. E até fora do mercado financeiro, né? Trouxe aqui um exemplo do imóvel. O imóvel que é um investimento. Muita gente investe em imóvel físico, né? Compra casas, apartamentos para alugar ou para revender. Como que é? Aplica-se o triângulo de Nigro da mesma forma. Ó. Quando a gente compra um imóvel, teoricamente é um risco baixo, né? É um risco baixo de você perder aquele imóvel, né? Então ele tem um baixo risco. A liquidez do imóvel é baixa, tá? E o rendimento é alto. Ou seja, o imóvel normalmente ele realmente se valoriza, né? Ano após ano, então um rendimento alto. Agora a liquidez do imóvel é baixíssima e as pessoas, pouquíssimas pessoas pensam nisso quando vão investir num imóvel. Não aplicam aí o triângulo. Por quê? Imagina se eu tenho um apartamento hoje que vale 500 mil reais, por exemplo. E aí acontece alguma coisa e eu preciso de 100 mil reais em dinheiro. E eu tenho, assim, 15 dias para ter essa grana na mão. E eu tenho esse imóvel. E vamos dizer que esse seja o meu único investimento. Eu não tenho outras aplicações financeiras. Como é que eu vou fazer? Então, é duas coisas. Ou eu vou contar com a sorte de botar esse imóvel para venda e realmente aparecer um comprador, pagar esses 500 mil reais e eu vou usar esse dinheiro. Ou eu vou ter que abrir mão do valor, porque daí eu vou ter que vender correndo tudo, então eu vou ter que vender por menos do que ele vale, por 450, 400, depende da minha urgência.
Ou pior, eu vou ficar na mão. Eu não vou conseguir vender o imóvel e vou me ferrar aí porque eu não consegui esses 100 mil. Então, nós temos que entender que o imóvel é um bom investimento? É, mas ele tem zero liquidez. Zero liquidez. Então, por isso que jamais nós devemos... lógico, cada um faz o que quer, né? Mas eu recomendaria que nós jamais investíssemos 100% do nosso patrimônio em imóveis, tá? Isso tem que ser parte da nossa carteira de investimentos, tá? Mas nós vamos falar mais sobre carteira de investimentos, sobre diversificação nas próximas mentorias. E para finalizar o conteúdo extra de hoje, tem uma outra coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é isso aqui, ó. Ó que interessante este gráfico, tá? Deixa eu descer aqui. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico do Ibovespa, ou seja, da Bolsa aqui do Brasil, desde lá de 1995, 94, na verdade. Então, ó que interessante, né? Lembram que eu falei no começo, ontem, da mentoria, que o mercado, ele às vezes está em bull market, às vezes está em bear market, ele é cíclico, né? O mercado, ele é cíclico. Então, se nós vermos aqui, ó, nesses últimos mais de 30 anos de evolução do mercado, olha como teve momentos de alta, teve momentos de baixa, depois subiu, depois desceu, depois subiu, desceu, subiu. Então, durante os anos, os meses, sempre nós vamos ter ciclos de bull market e bear market, tá? Vamos aproximar aqui um pouquinho, ó, para nós vermos os últimos meses aqui, ou dos últimos anos, ó. Por exemplo, de 2016 para cá, né? Ó, então aqui, ó, nós tivemos um momento de 2016, 4 de janeiro de 2016 até 1º de abril de 2016, nós tivemos uma pernada de alta. Aí, depois, até 2 de maio, ó, ou seja, o mês de abril foi um mês de queda. Depois, uma pernada de alta, tá? Queda, alta, queda. Então, o mercado, ele não é linear. O mercado financeiro, ele não é uma coisa que sobe em linha reta ou cai em linha reta. Ele é de vários ciclos, né? Olha esse rasgo aqui no gráfico. Março de 2020, o que será que aconteceu, né? Coronavírus. Então, ó como despencou o mercado. Então, o que é aquela ideia, por exemplo, né, de momento de mercado que nós estávamos falando? Então, por exemplo, é você entender que tem uma crise. Então, lembra que eu falei as características de bull market? A mídia está dizendo que o mercado está caindo para caramba, as pessoas dizem que estão perdendo dinheiro, está todo mundo com medo do mercado, incerteza. Quando está tudo assim na mídia, nenhum guru da internet dizendo que você vai ficar rico do dia para a noite, é porque está acontecendo isso aqui, ó, no mercado, está derretendo. Só que chega um momento que o mercado ele recupera. Ninguém sabe quando. Ele poderia ter caído até aqui, por exemplo, e já recuperado. Ele poderia ter caído até aqui recuperado. Ele poderia ter caído até aqui recuperado. Mas em algum momento ele recupera. Então, por isso que é nesses momentos de queda, ou de muita queda, que foi o que aconteceu na pandemia, é que são os melhores momentos para entrar. Porque aí, ó, ele pega uma recuperação muito rápida. Então, na mesma velocidade que caiu, não na mesma, né? Mas ele subiu, ele tremeu e agora já ultrapassou o ponto que estava antes da pandemia, tá? Então, por isso que nós temos que estar ligado nos ciclos. Se nós estamos num bull market ou num bear market. Então, o melhor momento para entrar no mercado é, como eu falei no ditado popular, entrar na baixa e sair na alta. Então, nós temos que acompanhar para entender esses movimentos. Beleza, galera? Esse foi o conteúdo extra de hoje. Nos vemos na próxima mentoria. Valeu? Um abraço.